Olá, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade. Bom, não preciso avisar que eu tô com o ventilador aqui, né? Ó, os cabelinhos esvoaçantes, tá um calor intenso, então inviável filmar, gravar sem o ventilador, tá? Agradeço a todos que estão me acompanhando, continuem, tem muita coisa boa ainda por aí. Tenho certeza que hoje tem um monte de curioso para saber aonde o circo apareceu na minha vida e como apareceu. E o que eu fui fazer nesse circo, né? Será que eu virei a mulher macaca? Não. Vamos lá então. Eu parei dizendo que eu tinha ido para o circo porque meu ex-marido tinha um cunhado que era proprietário de um circo, né? Esse cunhado circense desde berço. Então, já adianto que para um circense e para alguém que está sendo circense, tem uma diferença muito grande, é uma discrepância enorme de aceitação, de vivência, de vontade. Então, eu acabei conhecendo o espetáculo circense por trás das cortinas. Confesso que tive algumas decepções. Confesso que acabou um pouco da magia circense para mim. Eu sempre frequentei circos, meu pai e minha mãe sempre levaram a gente a espetáculo circense. Gostávamos muito, meu pai ainda gosta muito. Mas para mim acabou um pouco da magia. A gente conhece as dificuldades, a gente conhece os lados obscuros, né? De quando apagam as luzes do picadeiro. Então tiveram aí algumas frustrações. Mas o que eu fui fazer no circo? Bom, como a gente não arrumava emprego em Paulínia, e esse cunhado tinha esse circo, meu ex-marido, antes de nos casarmos, ele ia muito pro circo, de tempo em tempo, ele ia, voltava para a cidade, ia, voltava para a cidade. E aí veio a ideia, vamos para o circo. Vamos para o circo. Chegando no circo, nós não tínhamos trailer. Esse eu vou contar um pouquinho mais a fundo, ultrapassando um pouco aí as barreiras da minha vida profissional, porque eu acho que é interessante, vocês vão gostar de saber. Não tínhamos um trailer, então a princípio nossa casa era um carro, uma Towner, dormíamos na Towner, almoçávamos em restaurante, banho era na casa das pessoas, casa esta, que eram os trailers, tá? Dentro da cerca, né, do alambrado ali, o mundo circense é sempre igual. Então, José é vizinho de Maria, Maria é vizinha de Pedro, e na próxima cidade, no próximo terreno, será do mesmo jeito. José é vizinho de Maria, Maria é vizinha de Pedro, e assim vai. Então, aquele arranjo não muda. Ele pode ser deslocado pelo formato do terreno, mas ele vai sempre com a mesma vizinhança. E aí vivíamos de favor, tomando banho de casa em casa, almoçávamos em restaurante. Financeiramente o circo trazia pra gente um bom retorno. E o que eu fazia? Picadeiro? Não. Eu usei um pouco do meu lado pedagoga. Detalhe, toda cidade que eu ia, porque nós fomos para muita cidade, Montemor, Ribeirão Preto, Piracicaba, Serra Negra, Campinas, nossa, uma infinidade de cidades, Itu. E toda cidade que eu ia, eu deixava currículo nas escolas, porque ele não tinha emprego em Paulínia, eu também não, eu queria morar no interior. Então, aonde o interior que eu achasse uma casa e um emprego, eu ficaria. E aí, para usar um pouco esse meu lado pedagógico, de pedagoga, eu comecei nas escolas, além de entregar o currículo, vender espetáculos circense. Então, a gente fazia um pacote com valores de ingressos mais acessíveis e as escolas levavam os alunos em espetáculos diurno para assistir ao show. E isso a gente passava de cidade em cidade, eu ia em todas as escolas, eu apresentava o espetáculo e oferecia. Além disso, algumas mães me pediram para dar aula particular para os circensinhos, para os filhos. Por quê? Porque essas crianças, elas têm direito à escola também. E nesse circo que eu morei, tinham várias crianças. E tem uma lei, se eu não me engano, é do João Goulart, e que ele assinou que toda criança circense tinha direito à educação. Claro, né?
Mas olha a dificuldade. Às vezes a gente passava uma semana em uma cidade e a criança ia para a escola uma semana. Na semana seguinte nós já íamos para outra cidade e essa criança ia para outra cidade. Então antes do circo chegar na cidade, procurava-se a escola mais próxima, já fazia a matrícula. Algumas escolas chegaram a recusar e aí a gente apresentava a lei, né? Porque o círculo ele é cultura e aí também é protegido pela Lei Rouanet. E aí a gente apresentava a lei que toda criança circense, por mais que fossem 2, 3 dias, uma semana, também tinha direito à educação. E aí eu comecei a dar aula particular, um reforço para essas crianças, porque essa educação era muito quebrada, né? Mas é muito difícil, gente, a vida circense. A gente mudava frequentemente. Não preciso dizer para vocês que eu quase deixei meu pai e minha mãe louco, né? Cada semana eu tava num lugar, a princípio morando num carro. Então, poxa, me criaram, me ajudaram com as faculdades, com a minha formação acadêmica. Eu estava num circo, morando dentro de um carro. Que vida, né? Chegava, tinha um terreno, tinha chovido muito, o terreno estava cheio de barro, a gente pisava no barro, isso ia até o joelho, atolando o pé. Então não é uma vida fácil de circense, não. Quem acha que é só o brilho do picadeiro, a hora que apaga a luz é que vem a realidade circense. E para mim tinha outro agravante. Os dias que eu podia viajar, que eu podia encontrar meus amigos, minha família, eram os dias de espetáculos, que eram aos finais de semana. As minhas folgas eram de segunda-feira. Quem que tem folga de segunda-feira? É muito difícil, né? E era só segunda-feira. O espetáculo acontecia de terça a domingo. E uma coisa que eu aprendi, aconteça o que acontecer, o espetáculo não pode parar. Então a gente tinha que estar lá. Quando tinham mudanças, às vezes acontecia uma semana até desmontar circo, levar todos os trailers, montar circo em outra cidade, isso levava uma semana. Então, eventualmente, nós íamos para nossa casa em Paulínia para ver se estava tudo bem, se os móveis não tinham fugido de lá, se estava tudo lá. E aí a gente voltava correndo para o circo. Mesmo porque, nesse momento, o meu ex-marido, ele trabalhava também, e eu também, com a divulgação do som. Só com isso que eu trabalhava? Não. Além da parte pedagógica, eu trabalhei também em alguns momentos na bilheteria. Trabalhei também na portaria do camarote, que aí eram as pessoas com um ingresso diferenciado, então elas eram acompanhadas até o assento, trabalhei nisso também. Ou seja, no circo eu só não trabalhei no picadeiro, mas detalhe, subi num trapézio. Então, por 1 minuto, eu soube a altura de um trapézio, que é ficar pendurada lá em cima. Tanto é que quando eu me soltei da rede, que eu caí no chão, gente, para levantar, na rede, né? Para sair do chão e conseguir parar nas pernas, eu levei um tempo, porque a perna tremia. Trapézio é para poucos. Vida de circo também é para poucos. E aí foi um momento assim que não foi nada fácil na minha vida. Foi um momento muito difícil, porque eu não era circense. Eu não tinha no meu sangue o que as pessoas que estavam lá tinham, que era o sangue circense, que era aquela paixão, aquela vida pelo circo. E confesso que as frustrações, as realidades vividas lá dentro me afastaram um pouco daquilo. E eu queria ir embora. Eu queria ter vida normal, né? Eu queria ter trabalhado de segunda a sexta, no máximo de sábado, como muita gente faz, mas ter o meu sábado à noite de folga, ter o meu domingo de folga, ter os meus direitos trabalhistas. E aí, quando o circo chegou, depois de muito rodar em Itu, houve um episódio desagradável no circo em Itu, e foi quando eu olhei para o meu ex-marido e falei, olha, eu não sou circense e eu quero ir embora. Eu não tinha como receber os meus amigos, né? Eu não tinha como receber a minha família na minha casa, porque pulei um pedaço. Depois de alguns meses que eu estava no carro, dormindo no carro, morando dentro de um carro, um sobrinho do meu ex-marido alugou um trailer, porque é como casa mesmo, gente. Você compra, você aluga. Ele alugou um trailer e aí nós fomos para o trailer com ele. Era um trailer muito grande, que cabiam 8 pessoas. E o sobrinho dele resolveu ser circense e também não era circense, mas resolveu ser.
quis ingressar no circo e para isso ele alugou um trailer. E aí nós fomos os 3 morar nesse trailer. Mas aí esse período foi curto, porque aí houve esse episódio desagradável em Itu. E aí foi o momento que eu falei, olha, eu não sou circense, eu não quero mais morar no circo, eu quero ir embora, eu quero vida normal. Por mais que as portas tenham sido fechadas na minha cara, por mais que as coisas estavam difíceis para acontecer, eu precisava tentar na cidade. Eu repito, eu não era circense. Então eu queria retornar para o meu mundo. E o meu ex-marido também não era circense. As circunstâncias nos levaram para o circo. Porque a gente tinha que sobreviver. E aí a situação financeira falou mais alto. E aí nós fomos para o circo. E aí essa foi a minha trajetória no circo. Passei por poucas e boas. Não foi um momento fácil. Muito choro. Muita vontade de desistir de tudo, muita vontade de jogar o casamento pro alto, vontade zero de querer seguir a vida. Ali foi muito difícil realmente. Poucas chances eu tinha para ir para casa da minha mãe, visitar minha mãe, porque eu tinha que trabalhar de final de semana. Então foi muito difícil. Então muita gente me perguntou em off o que eu fiz no circo. Pessoas todas curiosas. Depois do último vídeo, do último episódio, um monte de gente mandou no meu WhatsApp. O que você foi fazer no circo? Do que você trabalhou? Então, picadeiro, gente, zero. Não nasci para circo, não sou artista, mas eu trabalhei dando aula particular, eu trabalhei vendendo espetáculos culturais pedagógicos, trabalhei na bilheteria, trabalhei na divulgação com carro de som, e trabalhei na portaria dos camarotes. Então foi isso que eu fiz no circo para quem estava tão curioso para saber. E aí o que aconteceu? Em Itu, quero ir embora. Colocamos tudo no carro. Na época nós tínhamos 2 carros. Colocamos tudo nos 2 carros. Um era a Towner, que ela é tipo um pampuminha, né? E o restante na caminhonete. E fomos para Paulínia. Entre esse momento, né, durante esse momento de circo, eu também fiquei muitas vezes muito doente, porque dava muito calor, porque a gente dormia dentro de um carro, com o vidro aberto um tanto assim, tinha segurança no circo, então o nosso carro ficava parado na entrada do circo, tinha cobertura, então a gente ficava embaixo dessa cobertura, mas era muito quente. Então, em função desse calor todo, eu procurava a lataria do carro para refrescar. Então, eu encostava o corpo na lataria. Imagina eu com o corpo muito quente, transpirando, encontrar na lataria gelada, porque no meio da madrugada cai a temperatura. E aí, muitas vezes, eu fiquei muito gripada. Gripes, assim, muito fortes e muito difícil de serem curadas. Mas, graças a Deus, eu saí sem sequela do circo. Nenhuma sequela. Conheci pessoas muito bacanas, conheci pessoas que eu guardei no meu coração, conheci pessoas famosas dentro do circo, mas enfim, é uma vida que não serviu para mim, não serve para mim, e eu não aconselho para quem não nasceu em circo, a não ser que a sua vontade seja muito grande mesmo. Bom, de Itu, fui para Paulínia. Chegou em Paulínia de novo, falta de emprego, dinheiro que a gente trouxe do circo, porque aí deu para juntar um pouco, acabando. Vamos para onde? Houve um combinado no meio disso. Num final de semana, numa sexta-feira, eu iria para casa dos meus pais, sozinha, e o meu ex-marido insistindo pra gente morar em Leme. Leme, gente, confesso que eu não queria morar. Eu queria morar em outra cidade, mas em Leme não. Por uma série de circunstâncias aí pessoais, tá? Não tinha nada a ver com a cidade, eu não tenho nada contra a cidade, nunca tive. Mas uma série de circunstâncias pessoais. Vamos morar em Leme. Não, ele insistia muito. E um final de semana eu falei, bom, eu vou para os meus pais, você vai para sua mãe. Lembra que eu falei que Paulínia era bem no meio do caminho, São Paulo e Leme? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai para sua mãe, eu vou para São Paulo. Eu te ligo de lá e aí você me diz para onde eu compro passagem.
Se você arrumar uma casa para alugar em Leme este final de semana, eu fecho a minha boca e a gente muda para Leme. Mas se você não arrumar uma casa este final de semana, só este, sábado e domingo, nunca mais você toca no assunto de morar em Leme. Combinado? Combinado. Ele me deixou na rodoviária de Campinas, porque de Paulínia não tinha ônibus na época direto para São Paulo, não tinha ônibus para São Paulo. Fui para os meus pais e ele veio para Leme. Fiquei nos meus pais o restinho da sexta, sábado, domingo, liguei para ele. Estou indo comprar passagem. Para onde compro? Ele me respondeu: